Olá, boa noite. Então, como eu sou da opinião melhor feito do que perfeito, quer dizer, é melhor a gente fazer do que mais ou menos do que não fazer nada, eu resolvi fazer um vídeo agora bem simples para mostrar um caso para vocês que eu acho que é bem interessante. Acho interessante porque eu sei que as pacientes tentantes adoram saber casos de sucesso de gravidezes naturais quando já estavam, digamos assim, qual é a palavra? Condenadas à fertilização. Não que isso seja verdade, mas é assim que a gente se sente, porque a gente se sente impotente, que não vai conseguir engravidar. O caso que eu tenho aqui para trazer para vocês hoje é o caso dessa paciente, 36 anos, boa reserva ovariana, tentando engravidar há 1 ano e meio. E ela me trouxe essa histerossalpingografia aqui, tá? Essa histerossalpingografia, se vocês forem observar, né, é um útero, então se vocês olharem a minha flechinha aqui, é um útero desviado para o lado esquerdo, e a gente vai ver o primeiro filme, o terceiro, o quarto filme e continua sem aparecer nenhuma imagem de trompa. Então, o laudo dessa histerossalpingografia veio como uma obstrução proximal logo no corno uterino, tanto à direita quanto à esquerda, uma obstrução proximal bilateral. Se vocês forem comparar isso com um exame normal, que é esse aqui, onde a gente vê o útero bem na linha média, a trompa direita lateralizada, drenando o líquido para a cavidade peritoneal, a trompa esquerda também lateralizada, drenando o líquido sem dilatação, sem tortuosidade. Esse exame aqui é bem diferente, o principal é que não aparece. Só que aqui tem, como a gente diz aqui no sul, um pega-ratão, uma pegadinha, né? Quando a gente tem uma obstrução bilateral proximal, a gente pode suspeitar de uma contratura do miométrio, da musculatura do útero, né? Do músculo uterino, que é um músculo liso, de contração involuntária, que provavelmente contraiu digamos assim, pelo estímulo que o líquido entrando dentro da cavidade provoca e pode causar uma contratura. Como é que a gente faz para fazer esse diagnóstico? A gente tem que repetir o exame ou então fazer uma videolaparoscopia, mas repetir o exame dando um relaxante muscular ou um anti-inflamatório antes do exame já pode ser suficiente. Essa paciente então veio pronta para fazer uma fertilização, porque afinal de contas ela tinha uma obstrução tubária que não era passível de correção cirúrgica e ela então veio para fazer a fertilização. Quando ela chegou para mim e me mostrou esse exame, eu disse para ela: "Tô achando que tem caroço nesse angu. Vamos repetir o exame." Na hora ela achou aquilo meio estranho, já estava bem inclinada a fazer a fertilização e eu disse: "Vamos repetir." Ela repetiu o exame e voltou com esse exame aqui. O que esse exame mostra? O útero continua mesmo viradinho para a esquerda, mas olha como o contraste passa de forma ampla nessa cavidade. É bem verdade que aqui, se eu for mais crítica, esse líquido caiu dentro da cavidade e ficou coletado, sugerindo talvez uma aderência pélvica. E se eu associar isso com um útero desviado para a esquerda, com uma mulher que tenta engravidar há 1 ano e meio, talvez realmente eu esteja falando de um fator tuboperitoneal de infertilidade. Mas com necessidade extrema e absoluta de fertilização in vitro, não. O que eu fiz? Investiguei essa paciente, ela tinha um PCR positivo para micoplasma, tratei, que é uma bactéria que pode causar uma endometrite, tratei com antibiótico o casal e, como eles eram virgens de tratamento, eu resolvi fazer uma indução de ovulação. E adivinhem? E olha aí então o nosso bebezinho com 6 semanas e 5 dias numa ecografia ultrassom feito hoje mesmo. Então, o que esse caso quer mostrar? Esse caso quer mostrar que a gente sim, muitas vezes vai precisar de uma fertilização in vitro, e isso também eu não quero trazer para vocês a ideia de que sempre repetindo uma histerossalpingografia a gente vai ter um resultado diferente, porque infelizmente não é verdade, mas existem algumas situações que vale a pena repetir o exame, né? E o mais importante, é importante que vocês procurem um médico que seja confiável e que não compre a ideia de outro colega sem antes verificar se realmente isso é necessário.
tanto para uma coisa quanto para outra. Eu tô falando de cirurgias, eu tô falando de fertilizações in vitro que podem ser desnecessárias, e eu também tô falando de tratamentos simples que não tem chance de engravidar. Então vale para os dois lados. Não fazer tratamentos mais complexos que sejam desnecessários e não ficar fazendo tratamentos simples que não vão nos levar a nada, tá bom? Um exemplo então aqui, como todo mundo gostaria, né, de escapar da fertilização, mas infelizmente não dá, mas essa paciente escapou, mesmo com mais de 35 anos, ela tem quase 37, tentando engravidar há 1 ano e meio e o bebê tá ali, tá bom? Um beijo e boa noite.